Olá amiguinho, olá amiguinha, essa daqui é a aula sobre energia elástica. Vou comentar aspectos gerais, vou apresentar como calcular a energia elástica e é altamente recomendável que você assista às aulas passadas sobre energia, conservação da energia, energia cinética, energia potencial gravitacional, para que não fique dúvida sobre esse assunto aqui. E vamos a ele então. Preciso começar falando então que qualquer corpo ou sistema que seja deformável, mas que volte à posição original por causa da ação de uma força restauradora, esses sistemas podem armazenar energia elástica. Muito bem. Bom, e que sistemas são esses então? Temos aqui o exemplo dos elásticos amarelos, ou em geral qualquer objeto feito de borracha. Aqui nós temos as molas, a mola de um prendedor de roupas aqui, por exemplo. Uma cama elástica, que é um sistema deformável. Aqui o estilingue construído com a borracha amarela, também é deformável. E quando você cessa a força externa, a borracha volta para a posição de equilíbrio, volta a ser como ela era antes. Nós temos aqui todo o arco da arqueira, que é composto por madeira e corda. E, enfim, vários exemplos de sistemas que se deformam e que voltam à forma original depois. Existem, então, sistemas simples e sistemas mais complicados. E a maneira de organizar tudo isso através de uma simplificação ou um modelo de um sistema elástico é um corpo preso a uma mola. O que eu quero dizer com isso é que você pode substituir o estudo desses sistemas complicados pelo estudo de um objeto preso a uma mola, e os resultados desse estudo são universais para os demais sistemas. Esta é uma maneira de simplificar e representar sistemas elásticos, usando o famoso sistema massa-mola. Perfeito? Então vou te dar mais exemplos aqui. Essa bolinha é um sistema altamente deformável, então você pode imaginar que os átomos dessa bolinha estão ligados aos outros átomos através de molas, que se comprimem na colisão, armazenam energia e depois se expandem voltando para a posição original, liberando essa energia de volta. Isso acontece com todos os objetos ao nosso redor. Aqui tem um exemplo do prato de bateria, colocado em câmera lenta para você ver toda a vibração. É um sistema mecânico extremamente complicado, porém, se a gente imaginar os átomos desse prato também ligados por molas, a gente consegue descrever com bastante precisão o movimento caótico desse prato de bateria depois da colisão. E até mesmo objetos extremamente rígidos, como por exemplo aqui um cristal de quartzo, pode ser imaginado como átomos ligados aos outros através de pequenas molas, e esse sistema está em constante vibração, mesmo não sendo visível a olho nu. Com um microscópio muito poderoso a gente consegue ver e medir essa vibração a nível atômico. Outro exemplo que eu te dou é o som. O som é uma vibração no meio material, e aqui estou representando o movimento do som pelo ar, onde o ar é representado por essas bolinhas pretas. O ar atmosférico, ele é extremamente flexível, isso é uma característica dos gases. E aqui na figura, essa barra vermelha representa a membrana do alto-falante vibrando, que empurra as camadas de ar próximas a ele, e esse empurrão é transmitido para as camadas da frente, que transmitem para as camadas da frente, e assim por diante, e dessa forma alguma coisa está caminhando da esquerda para a direita no vídeo. Você percebe isso, né? Isto é o som, ou melhor, é a energia se propagando. E o interessante aqui é que se você marcar uma bolinha preta aí, marca qualquer uma, você vai perceber que o movimento dela é um movimento de vai e vem, para frente e para trás, e ela nunca sai das proximidades desse movimento. Não é ela que está se movendo da esquerda para a direita aqui na figura. O movimento dessa bolinha pode ser modelado como o movimento de um objeto preso a uma mola. Os sistemas elásticos, então, estão presentes em muitos sistemas, e aqui eu vou te dar o último exemplo, que é um objeto agora macroscópico, é uma ponte. Isso aqui é um vídeo real de uma ponte mal projetada nos Estados Unidos, e quando o vento é muito forte, ele deforma a ponte, fazendo ela oscilar para lá e para cá, de vários modos diferentes, mostrando como é impressionante a maleabilidade dessas estruturas. E tal como é o movimento dessa ponte, ou a passagem do ar pela atmosfera, ou a ligação química entre os átomos de um determinado material, todos eles são modelados como sistemas elásticos e armazenam energia elástica. E antes de eu te mostrar a fórmula de como calcular a energia elástica, eu preciso discutir duas definições aqui, começando por esta. O que é uma constante elástica da mola? Já falamos sobre isso na aula de força elástica, é a mesma constante lá daquela aula, mas eu vou revisar ela aqui para você.
Então a constante elástica, que eu chamo de K minúsculo, é um número que caracteriza uma mola. Então não nos interessa saber de quantas voltas a mola é feita, de que material ela é feita. O que nos interessa apenas é conhecer esse número. É ele que define a mola. Melhor que isso, ele te dá uma medida da rigidez da mola. Por exemplo, eu coloquei aqui 4 molas diferentes e a gente poderia colocar números que indicam o quão rígida a mola é. Então, por exemplo, esta mola aqui poderia ter uma constante elástica, vamos chamar de K1, igual a 5.000, porque eu acho que ela é a mais dura ou a mais rígida que está aqui na foto. Esta outra poderia ter uma constante elástica diferente, um K2 igual a 2.500. Na metade da primeira. Essa daqui parece bem molinha, né? Então essa aqui seria um K igual a... vou colocar K3 igual a 100. E essa daqui um pouco mais rígida, vamos colocar K4 igual a 800. Muito bem. E qual é a unidade da constante elástica? Como envolve deformação e deformação envolve força e deslocamento, a unidade é a unidade de força, Newton, dividido pela unidade de comprimento, que é um metro. Então, Newton por metro é a unidade da constante elástica. Então você tem que voltar nesses números aqui e complementar com 100 newtons por metro, 500 newtons por metro, 800 newtons por metro e assim por diante. Repetindo, a constante elástica então indica a rigidez da mola, e é fácil perceber aqui pelos números porque essa primeira mola K1 necessita de 5.000 newtons para ser distendida de 1 metro, enquanto que esta outra mola K3 precisa apenas de 100 newtons para distender o mesmo metro. Então é muito mais fácil distender a mola 3 do que a mola 1. Ok? Então, primeira definição é esta. Vou te mostrar a segunda definição antes de calcular a energia elástica. A segunda definição é o que a gente chama de deformação de uma mola. E aqui eu vou usar a letra X para indicar a deformação. A deformação da mola é a distância entre, é uma distância, certo? Entre a sua extremidade livre e a posição de equilíbrio. Aí você me diz, como assim? Vou desenhar. Vamos supor que você pendurou uma mola no teto. A extremidade livre da mola é esta aqui embaixo que está em azul, e a extremidade presa da mola é o que está lá no teto. Esta é a posição de equilíbrio da mola, é assim que ela ficaria para sempre se você nunca mexesse nela. Então eu marco essa posição aqui de baixo como a posição de equilíbrio. E toda vez que eu tiro esta mola do lugar, como por exemplo, pendurei um bloco a esta mola e deformei ela, a deformação da mola é justamente a medida da extremidade livre, que é onde está o objeto, até a posição de equilíbrio. Isto aqui é a deformação da mola. Porque se eu tirar o objeto daqui, a mola volta para o equilíbrio. Perfeito? Eu também posso deformar a mola desta forma, eu empurro ela para cima. A posição de equilíbrio continua sendo esta posição aqui embaixo. Então a deformação da mola neste caso é a distância aqui desta ponta livre até a posição de equilíbrio. É o quanto eu tirei a mola do lugar. Perfeito? E para terminar, qual é a unidade da deformação? É a mesma unidade de distância, 1 metro. Fechou? Então temos tudo para definir a quantidade de energia elástica. E está aqui a fórmula da energia elástica. Vamos anotar. Essa energia elástica tem que ser igual à constante de mola, cuja unidade é o Newton por metro, vezes a deformação ao quadrado, cuja unidade é o metro, dividido por 2. E se você quer analisar a unidade dessa grandeza, a constante de mola é Newton por metro, a deformação é metro ao quadrado, e você me diz, pô, isso aqui não se parece com Joule. É porque o segredo está dentro da unidade Newton. Se eu expandir a unidade Newton, eu obtenho o quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Daí vem o metro ao quadrado aqui da deformação, mas tem um outro metro embaixo aqui, né? Então eu corto 1 metro de baixo com 1 metro de cima, e eu tenho quilograma, metro quadrado, segundo ao quadrado, que é o que a gente está chamando de Joule. Então, nenhum perrengue por aqui. Então, deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor que você prendeu uma mola no teto. Então, está aqui a mola. E você tem uma trena na sua casa. Você mediu o comprimento dessa mola em 1,20 m. Sem problema. Você agora pendura um objeto na ponta dessa mola e a mola é distendida um pouco. E você vem com a trena aqui de novo e mede o novo comprimento da mola, 1,50 m. E você conhece a constante elástica da mola. Isso aqui é igual a 250 newtons por metro. Calcule a energia elástica armazenada nessa mola quando deformada dessa forma, e você vai usar a fórmula, vamos pegar o K, 250, e multiplicar pela deformação ao quadrado, mas eu te pergunto qual número desses aí é a deformação, e a resposta é nenhum destes dois, porque a deformação é a distância da posição de equilíbrio que está aqui até a extremidade livre da mola, que é onde o objeto está preso ali. Então essa deformação será igual a, olhando para o sistema, você vai fazer 1,5 m menos 1,20 m, né? É o que sobra, esse pedacinho aqui embaixo. 0,3 metros. Essa daqui é a deformação da mola. Então 0,3 ao quadrado, o que der
dividido por 2, resultou em 11,25 joules de energia armazenada nessa mola por conta dessa deformação. Então, retomando um pouco a conversa que a gente teve em algumas aulas lá atrás sobre o princípio da conservação de energia, considere que você tem um objeto em movimento e a energia desse objeto é 50 joules. Quando ele colide com a mola e ele deforma a mola, ele transfere essa energia para a mola. E o que era energia cinética no início se transformou em energia elástica depois. Mas a quantidade, 50 joules, permanece a mesma. E essa mola, ao se deformar de novo e empurrar esse objeto de volta, esse objeto continua com uma velocidade igual a que ele tem no início, porque a energia se mantém a mesma, 50 joules. Aqui considerando que a gente não tem perda por atrito, resistência do ar, a mola é perfeita, enfim, caso ideal. Num experimento real, esse objeto sempre retorna com uma velocidade um pouco menor porque existem perdas de energia por atrito, deformação da mola, aquecimento do sistema e entre outros. Então vamos usar o princípio da conservação de energia para resolver dois problemas finais agora. Então o problema é o seguinte: um carrinho de brinquedo é colocado pressionando uma mola, essa mola vai ser liberada e vai ejetar o carrinho com uma certa velocidade. Eu quero descobrir a velocidade com que o carrinho é ejetado. Foram fornecidas a constante de mola, 300 newtons por metro, a massa do carrinho 0,75 kg e a deformação da mola 10 centímetros. De cara, eu vou transformar 10 centímetros para metro, então eu vou dividir por 100, 0,1 metro, e é isso aí. Como é que a gente começa o problema? A gente identifica a situação inicial e a situação final, e a quantidade de energia permanece a mesma durante todo o processo. O momento inicial é quando o carrinho pressiona a mola, e o momento final é quando o carrinho foi ejetado, agora ele se movimenta. Então, pelo princípio da conservação de energia, a energia no fim tem que ser a mesma quantidade que no começo. E agora a gente identifica de que forma essa energia está se manifestando. No fim, a gente só tem um movimento do carro. A mola não está mais deformada. A energia está na forma de energia cinética. A fórmula a gente conhece da aula passada. mv² sobre 2, e é assim que eu descubro a velocidade do carrinho. E no início, o carrinho estava em repouso, pressionando a mola. Eu não tenho energia cinética no início, eu tenho apenas energia potencial elástica, que é calculado como K deformação ao quadrado sobre 2. Aqui, para simplificar, eu posso cortar 2 com 2, porque todos os termos estão sendo divididos por 2, e substituir os números. Então a massa do carrinho é 0,75, a velocidade eu não conheço, a constante é 300, e a deformação é 0,1 elevado ao quadrado. Esse lado aqui eu não vou mexer, e 300 vezes 0,1 ao quadrado é igual a 3. Agora sim, eu vou passar o 0,75 dividindo. Descobrimos que v² é igual a 4, então extraindo a raiz, v igual a 2 metros por segundo. Muito rápido, fácil, direto, e o segredo é escrever esta primeira linha aqui. Agora vamos pegar o carrinho nas mesmas condições iniciais, com a mesma constante de mola, massa e deformação, só que agora esse carrinho vai ser alavancado e vai subir uma rampa, e a pergunta é: qual será a altura máxima que esse carrinho atinge? Novamente, despreze os atritos, então a gente pode dizer que toda a energia no final do problema é igual à energia no início do problema. Na verdade, é igual a energia em qualquer lugar que esse carrinho esteja. Então eu vou começar o problema escrevendo a mesma primeira linha do exercício anterior. A energia no final tem que ser igual no início. O que é o início e o fim? O início, novamente, é o carrinho preso à mola, e o fim é o carrinho já na altura máxima. Não me interessa o meio do caminho. Eu não preciso calcular a velocidade do carrinho aqui. Eu estou interessado no final, na altura máxima. Então o lado direito a gente conhece. No início ele está preso à mola, então ele só tem energia elástica. Kx² sobre 2. Agora, pensando um pouco sobre o final, quando aparece a expressão altura máxima, você tem que ficar ligado, porque a altura máxima é aquele ponto em que o objeto não consegue passar, e a partir dali ele volta. E se ele ia e começou a voltar, significa que ele teve que parar para mudar a orientação. Então na altura máxima o objeto está em repouso, mesmo que instantaneamente. Ou seja, esse carrinho não possui energia cinética no fim, ele possui apenas energia potencial gravitacional. Então eu vou escrever aqui: a energia lá no fim é gravitacional, mgh. E é assim que a gente calcula a altura desse carrinho. Bom, aqui não tem como simplificar nada, não tem como cortar absolutamente nada, vamos só substituir os valores. Então a massa é 0,75, a aceleração da gravidade é 10, e eu quero calcular a altura. Do outro lado, o K é 300, deformação é 0,1 ao quadrado, dividido por 2.
Escrevendo mais uma linha, 0,75 vezes 10 é 7,5, e toda essa conta do lado direito vai dar 1,5, e para finalizar a altura será 1,5 dividido por 7,5, o que resulta em 0,2 metros de altura máxima. Fechou? Então são dois exercícios clássicos para a gente fixar essa ideia e como utilizar a energia elástica em problemas. Agora pegar a lista de exercícios e detonar. Então aquele abraço, bons estudos!